Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre essas placas de sinalização de Deus. É mais uma mensagem sobre as viagens missionárias de Paulo. E eu imaginei que nesse último dia do ano nós faríamos a última mensagem sobre a última viagem de Paulo, mas não foi possível. Nós teremos mais uma ainda, que é o capítulo 28, onde ele parte de Malta, da ilha de Malta até Roma. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 do livro de Atos. Então, como é um capítulo grande, 44 versículos, eu não vou ler. Então, você que tem a sua Bíblia, ou escrita ou no celular, abre ela e nós vamos acompanhar o capítulo 27 do livro de Atos, com esse tema das placas de sinalização de Deus. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez nesta manhã, pedindo, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine para entregar esta mensagem. Reconheço, Senhor, a minha impotência, reconheço a minha falência diante da responsabilidade e peço que o Senhor, Espírito Santo, haja de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, naqueles que o Senhor quiser agir nesta noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a entregar esta mensagem para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei Antes, porém, alguém me perguntou, por que as placas de sinalização de Deus? Queridos, o Senhor nos fala através da palavra dEle. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia nos diz que ela foi totalmente inspirada por Deus e útil para algumas coisas, ou para todas as coisas. E pela palavra o Senhor nos repreende, pela palavra o Senhor nos corrige, pela palavra o Senhor nos educa. E pela palavra o Senhor nos dá direcionamento. E quando nós não observamos esse direcionamento, essas placas, certamente nós sofremos. A Bíblia diz que há caminhos que à primeira vista, ou à vista do homem, ele parece caminho perfeito, mas o fim dele é a morte. Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Eu coloquei aqui um mapinha, que é essa viagem de Paulo, quarta viagem de Paulo. Alguns estudiosos consideram essa viagem como mais uma viagem missionária. Não só 3, mas 4 viagens missionárias. Por quê? Porque todos os lugares que Paulo parou nessa viagem, ele pregou o evangelho. Inclusive as pessoas que estavam com ele no navio. Então é considerado também mais uma viagem missionária de Paulo. Então somos 4 viagens missionárias dele. Para fazer aqui uma introdução e nós ficarmos por dentro do assunto, Paulo ele estava preso fazia 2 anos em Cesareia, aqui pertinho de Jerusalém. Ele ficou preso ali durante 2 anos e ele ficou sendo julgado pelo governador Félix, depois pelo governador Festo e depois pelo rei Agripa e a esposa dele que chamava Berenice. E Paulo, ele apelou o julgamento dele para César, para o imperador. Talvez não propriamente dito a pessoa de César, mas ao tribunal de César. E quando apelava para César e era aceito o julgamento, cessava todo o julgamento nas províncias, ou seja, em Cesareia. Então Paulo, por ter apelado para César, ele ia agora para Roma. E com ele embarcaram para Roma 275 pessoas, ou seja, o navio ia com 276 pessoas, Paulo e mais 275. E a viagem não era uma viagem curtinha, era uma viagem de 4.000 quilômetros. Só para você ter uma ideia, de Curitiba a Manaus. 4.000, de avião já cansa, imagina de navio. Então, é uma viagem bastante longa, só para você ver aí, sai de Jerusalém, Cesareia e vai fazendo esse trajeto aí até Roma, lá em cima.
E por ser uma viagem longa, havia muitas paradas. E já no versículo 1 do capítulo 27, nós temos uma inscrição, um esclarecimento de como que aconteceu isso. Quando ele diz assim, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Quem que está escrevendo esse livro? É Lucas que está escrevendo esse livro. E ele, nessa viagem, ele faz parte da viagem. Ele estava junto com Paulo na viagem. Nós vamos ver no decorrer do estudo que ele se coloca junto, e ele está junto com Paulo e ele participa de toda a viagem. E como eu disse, é uma viagem bastante longa, bastante cansativa. E muitos prisioneiros que estavam com Paulo naquele navio, nós não sabemos se eles tinham apelado a César também, ou se eles já tinham sido condenados à morte. Porque o que acontecia em Roma? Em Roma acontecia no Coliseu, onde os prisioneiros eram lançados para os leões, para as feras, que ficavam semanas sem comer, e aí os prisioneiros eram soltados no Coliseu para que as feras pudessem despedaçá-los. E isso era espetáculos para as pessoas. Então, nós não sabemos se essas pessoas, esses prisioneiros, eles tinham apelado a César ou se eram prisioneiros que iam ser jogados às feras, ou ainda os mais fortes iam participar de alguma peleja com os gladiadores ali na arena. Mas o certo é que todos estavam indo para Roma juntamente com Paulo. E Roma apresentava um contraste. Ela era ao mesmo tempo uma cidade belíssima e também uma profunda corrupção. Tinha alguns escritores da época, um chamado Sêneca e outro chamado Juvenal, que eles chamaram Roma de cloaca de iniquidade e esgoto do mundo. Sabe o que significa o que é uma cloaca? Cloaca também conhecido como fossa. Então era uma fossa de iniquidade e o esgoto do mundo. Ou seja, da mesma forma que ela belíssima, ela apresentava uma corrupção profunda. Isso era Roma. E havia um paralelo entre o ministério de Jesus Cristo e o ministério de Paulo, apresentado por Lucas. No livro de Lucas, 40% do livro, Lucas escreve da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. No final, se você pegar do final do livro ali, do meio para frente de Lucas, Lucas vai escrever sobre Jesus, ele indo da Galileia para Jerusalém. E se você pegar o livro de Atos, 30% do livro de Atos, Lucas fala de Jerusalém a Roma. Então são dois paralelos bastante interessantes entre Lucas e Atos dos Apóstolos. Alguém sugere que o livro de Lucas poderia ser chamado de da Galileia a Jerusalém. E o livro de Atos poderia ser chamado de Jerusalém a Roma. Então, tanto o destaque que Lucas dá a esses dois, tanto a Jesus como a Paulo, nesses dois locais. Porque o foco de Jesus era Jerusalém e o foco de Paulo era Roma. O objetivo de Paulo era conhecer Roma, mas não ficar em Roma. Quando você lê o livro de Romanos, no final do livro de Romanos, Paulo diz assim que ele gostaria de visitar Roma, mas não ficar em Roma, porque o objetivo dele era pregar o evangelho na Espanha. Então ele ia visitar a igreja de Roma, ficar ali um período, receber o apoio financeiro dos irmãos e visitar Espanha, porque na Espanha ainda o evangelho não tinha sido pregado, e Paulo não gostava de pregar o evangelho aonde o evangelho já tinha sido pregado, quando diz, vou lançar o fundamento aonde este fundamento ainda não foi pregado, e a Espanha era o objetivo dele. Nós não sabemos se ele conseguiu chegar à Espanha. Alguns estudiosos dizem que sim, outros estudiosos dizem que Paulo ainda não tinha conseguido chegar em Roma. O certo é que o objetivo de Paulo era justamente pregar o evangelho na Espanha, que ele pregar na Espanha, mas quando ele embarcou, ele enfrentou diversos problemas, diversas tempestades, ameaças, desconfianças, perigos diversos. E aqui é interessante que eu já quero fazer uma aplicação que nem sempre, irmãos,
quando nós estamos na contramão, nós nem sempre estamos na contramão de Deus quando nós enfrentamos tempestades. Algumas pessoas acreditam que quando estão sofrendo é porque Deus está castigando. Não, não é isso. Certamente não é isso se você já crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Porque a minha Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é porque nós estamos passando por dificuldades que Deus está nos castigando, de forma nenhuma. Pelo contrário, Ele está nos admoestando, Ele está nos corrigindo, Ele está moldando o caráter de seu Filho em nós. Porque se isso fosse, Paulo teria sido castigado a vida toda, porque ele sofreu demais. E aqui nessa viagem ele sofre também. E quando a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, esse bem não é bem-estar, não é beleza, todas as coisas concorrem para o meu bem. Não, esse bem é justamente o que eu acabei de falar, é o Senhor moldando o caráter do Filho dele em nós. Porque alguém já disse que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades e não os nossos desejos. Existe uma diferença grande, eu falei isso um dia lá no estudo de quinta-feira, que existe uma diferença grande entre desejo e necessidade. A necessidade é água, o desejo é Coca-Cola. Muitas vezes nós pedimos desejos, mas o Senhor supre as nossas necessidades. Então é bem isso. Às vezes nós queremos que o Senhor atenda os meus desejos, Senhor. O Senhor diz, não, eu vou atender as tuas necessidades. Porque se Ele der os nossos desejos, muitas vezes nós não sabemos o que fazer com eles. Mas Ele vai dando Ele vai suprindo as nossas necessidades. Porque Ele sabe quais são as tuas necessidades. Ele sabe quais são as minhas necessidades. Eu muitas vezes nem sei quais são, mas Ele sabe. Irmãos, quando cremos e passamos por tempestades, Deus está nos guiando. Quando nós não conseguimos enxergar, saiba que Deus enxerga no escuro. Você e eu não enxergamos no escuro muito bem, mas Deus, Ele enxerga no escuro. Ele está no controle, mesmo que os ventos insistem em soprar contra você. Ele está no controle de todas as coisas. Quando não observamos os sinais que o Senhor nos dá, irmãos, as placas de sinalização de Deus, certamente nós damos em areia movediça. Certamente. O pior é que nós não observamos, não obedecemos e depois nós culpamos Deus. E aí nós dizemos, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo tanto? Aí o Senhor diz, porque você não obedeceu as minhas placas de sinalização. Muito bem, até aqui foi uma introdução para que nós possamos entender o que nós vamos falar nesta manhã. E como eu disse, essa narrativa de Lucas, ele não ouviu falar, não veio alguém falar para Lucas, aconteceu isso, isso, isso. Ele estava presente, ele foi uma testemunha ocular dos acontecimentos de Paulo. E o versículo 2 do capítulo 27 de Atos mostra que além de Lucas, Paulo teve mais um companheiro, um colaborador que acompanhou naquela viagem. Ele diz, embarcando num navio adramitino, que estava de partida para custear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Quem era esse Aristarco? Esse era um colaborador, um companheiro, um cooperador de Paulo. Ele esteve com Paulo em diversas situações. E quando Paulo fala em Colossenses, ele fala que Aristarco era um prisioneiro com ele. Só que nós não sabemos se esse prisioneiro é um prisioneiro literalmente, lá na prisão em Roma, ou se ele era um prisioneiro em Cristo. Da mesma forma que Paulo fala no livro de Filemão para Epáfras, fala a Adônico e a Júnias no livro de Romanos. Então nós não sabemos se é um prisioneiro na cadeia, literal, ou se é um prisioneiro em Cristo. O certo é que Aristarco era um companheiro de Paulo, e quando Paulo levou aquela oferta aos irmãos pobres de Jerusalém, Aristarco estava com ele. Então esse irmão era um
um companheiro, um colaborador, um cooperador que sempre estava com Paulo. E essa narrativa de Lucas, no livro de Atos 27, é uma narrativa muito rica em situações de navegação, de naufrágio. Então ele usa uns termos bastante interessantes, e quem conhece de navegação vai se familiarizar com isso. E não foi uma viagem sem escalas, não foi uma viagem confortável, não foi uma viagem tranquila, foi uma viagem que tiveram diversas paradas por motivos diferentes. E o primeiro lugar que eles pararam foi num local chamado Sidom. E ali eles ficaram um dia nessa parada. E o centurião chamado Júlio, que nós limos no primeiro versículo, ele permitiu que Paulo visitasse os irmãos daquele local, visitasse os amigos e recebesse deles a assistência. Olha aí que ele diz aí no versículo 3 de Atos 27. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, que era o centurião, o comandante do navio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e obter assistência deles. Esse centurião é mais um que apareceu na vida de Paulo, que tratou Paulo com bastante humanidade, que ajudou Paulo, que protegeu Paulo. Esse centurião Júlio foi mais um deles. E ele permitiu que Paulo visitasse os irmãos. Certamente Paulo pregou o evangelho neste local. Certamente Paulo advertiu os irmãos. Certamente Paulo deixou ali instruções aos irmãos que estavam nessa localidade. Por isso que a viagem, mesmo preso, é considerada como mais uma viagem missionária, porque ele não perdia as oportunidades. Aonde ele tinha oportunidade, ele pregava o evangelho. E nós vamos ver um pouco mais para frente que, mesmo aos prisioneiros do navio, ele não perdeu a oportunidade e pregou o evangelho. Partindo dali, os ventos continuavam contrários, e eles pararam num lugar chamado Mirra. E de Mirra as coisas pareciam que iam caminhar tranquilamente, ou seja, que iam navegar tranquilamente. Então em Mirra, a partir daqui então a situação estava sob controle. E ali eles encontraram um outro navio, um navio dessa vez alexandrino, que ia para Roma. E eles embarcaram nesse navio. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 27, de 4 a 6, para nós irmos seguindo a narrativa de Lucas. Partindo dali, navegamos a sotavento de Chipre, ou seja, o que é sotavento? Sobre a proteção da ilha de Chipre, porque os ventos eram fortes, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, Roma, nele nos fez embarcar. Eu estava observando, preparando esse estudo, e eu fiquei assim bastante impressionado, porque quem acompanhou sabe que na primeira viagem missionária de Paulo, ele começou justamente aqui, justamente nessa ilha, justamente aqui, na Panfilha, na Cilícia. Ele começou a sua viagem missionária justamente nesse lugar. E depois de muitos anos, ele volta no mesmo lugar, só que agora ele é prisioneiro, está indo para ser julgado pelo imperador. Falei, puxa, que coisa interessante, que coincidência. Mas não há coincidência para Deus. Paulo passou aqui na primeira e está passando aqui na quarta viagem missionária. E este navio, além de pessoas, ele transportava trigo, porque o Egito era um grande produtor de trigo, ele abastecia Roma com trigo. E esta viagem que parecia ser tranquila, só parecia ser tranquila. Que agora que nós vamos começar mesmo a ver o que aconteceu nesta viagem, qual foi o propósito de Deus nessa viagem. Pois como os ventos continuavam contrários, eles chegaram a um lugar chamado Quinido, nome bastante Quinido, e depois chegaram aos Bons Ventos, que apesar de ser um porto, em Bons Ventos não reunia condições para eles ficarem ali. E aqui começa. O centurião, o piloto, eles não queriam ficar ali, não quiseram ficar ali naquele porto chamado Bons Ventos. Mas Paulo
advertia aquela tripulação de que não era bom partir, porque o mar não estava propício para isso. E ele fala isso no versículo 9 e 10 do capítulo 27. Ele diz assim, admoestava-os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Irmãos, Paulo havia navegado muitas vezes. Em 2 Coríntios ele diz que ele passou algumas vezes na voragem do mar. Ele esteve em naufrágio algumas vezes. Então ele conhecia bem a região. Mas as pessoas não quiseram ouvir a experiência de Paulo, não quiseram ouvir o conselho de Paulo, porque eles achavam que Paulo, ele não estava sabendo o que estava falando, porque ele era nada mais que um prisioneiro daquele navio. E o centurião desprezou o conselho de Paulo e preferiu ouvir o conselho do piloto do navio e partiram. Para Paulo é melhor ficar ali do que na voragem do mar, do alto mar. Mas as pessoas, o centurião, ele preferiu ouvir o conselho do piloto. E certo de que estavam tomando a melhor decisão, partiram. Irmãos, quantas vezes você tomou decisões que você estava certo de que elas estavam certas? Quantas vezes nós tomamos decisões que você falou assim, não tem como dar errado. Eu vou usar um termo chulo que a minha mãe usa, me perdoe. E quantas vezes vocês deram com os burros na água? Quantas vezes vocês perceberam depois que a decisão que era, aos seus olhos, a melhor decisão, depois você viu que era a pior decisão? Quantos negócios feitos? Quantos empregos? Quantas compras erradas que você fez, que eu fiz? No primeiro momento, você e eu achávamos que era a melhor decisão, só que depois você viu e eu vi que foi uma decisão errada. Porque muitas vezes, para não dizer todas, nós não perguntamos para o Senhor se é da vontade dEle. Nós fazemos o que eu falei ali atrás, nós tomamos a decisão, depois não falamos: Senhor, abençoa a minha decisão errada, Senhor. E Ele, misericordioso, Ele abençoa, mas antes nós sofremos, né, querido? Não demorou muito, irmãos, e levantou um tufão. Só um tufão levantou, chamado Euroaquilão. E esse tufão, ele tomou o controle do navio da mão daqueles experientes marinheiros. Toda a altivez, toda a experiência dos marinheiros estavam sendo insuficientes perante aquele tufão. Muitas vezes, toda a nossa experiência, a nossa perspicácia, o nosso conhecimento, ele se torna insuficiente perante uma decisão errada que nós tomamos. Na vida, é preciso enxergar as placas de sinalização. Às vezes, eu me coloco aqui, nós somos teimosos demais. E aí, esse que vos fala aqui é o primeiro da lista. Sou muito teimoso e eu sofro por isso. Nós achamos que temos o controle da situação. Muitas vezes desprezamos os conselhos de quem sabe mais do que nós. Paulo, apesar de prisioneiro, era um viajante experiente. Ele sabia o que estava por acontecer. Irmãos, Deus dá sinais para que observemos pela palavra dele. Só que às vezes nós esperamos que alguém, que desça um anjo do céu, né, para falar. Não, é pela palavra dele. Quer conhecer o Senhor? Alguém disse: quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Quer que Deus fale com você em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. O Hernandes Dias Lopes diz assim:
talvez o centurião possa ter pensado assim: este Paulo pode saber muita coisa da lei, da graça, pode saber muita coisa de Bíblia, mas de navegação e de mar, sou eu quem sabe. Ele só esqueceu quem fez o mar, né? E com este, Paulo tinha muito mais contato do que ele. Quando nós não prestamos atenção às advertências, podemos provocar acidentes, muitos acidentes. O homem é campeão em achar que sabe tudo. O homem é campeão em achar que tem tudo sob controle. O homem é campeão em achar que não precisa perguntar para Deus as suas decisões. Aquele tufão mostrou quem era que estava no controle. Isso nós vemos em Atos 27, de 13 a 15, que diz assim: soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e ia costeando Creta bem de perto. Mas não muito tempo depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar. Acabou. Num primeiro momento estava tudo certo. Olha ali, está brando, sossegado, ventinho, é disso que nós precisamos. Olha que coisa certinha. Num primeiro momento estava tudo tranquilo. Tiveram uma leve sensação de sucesso, porque o vento soprava brandamente. E eles, supondo ter alcançado o que desejavam, olha, está tudo sob controle. De repente o navio saiu do controle. E quantas vezes acontece conosco? Parece que está tudo sob controle. E de repente vem alguma coisa e sai do nosso controle. Tira, o Senhor faz isso, tira do controle do homem. De repente acontece algo que nos tira a segurança, nos tira do comodismo. A Bíblia diz assim, quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Quantos de nós às vezes nos acomodamos? Final do ano é propício para isso, né? O ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, o ano que vem eu vou orar mais, o ano que vem eu vou fazer isso, eu não vou faltar aos cultos, não vou faltar... O ano que vem eu faço um monte de promessa. Não prometa aquilo que você não possa cumprir. Olhem para o que aconteceu no passado. A Bíblia diz assim, tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Todas as histórias da Bíblia, todos os casos da Bíblia, todas as instruções da Bíblia, não foi escrito só para preencher espaço. Foi escrito para que olhemos para elas e não cometemos os mesmos erros. Quando você lê Hebreus, você vai ver que eles citam muitas coisas do povo que saiu do Egito. Vai lá, justamente para você não cometer o mesmo erro. Tem um ditado popular que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus, não é assim? Só que aqui deu errado. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Era a voz de um só, de Paulo. A voz do povo dizia, vamos partir. Paulo fala, não vai, que vai dar errado. Não, a voz do povo é a voz de Deus. Não deu certo. O ditado não se concretizou. É a voz de Paulo, que era a voz de Deus. Fica parado. Talvez num primeiro momento, alguns até provocaram o Paulo, dizendo, aí sabe nada esse inocente. Olha o vento como é que está. Olha que gostoso que está. Não sabe nada, deve saber de Bíblia. Não sabe nada de navegação. Não sabe nada. Irmãos, a aparente inocência do pecado também parece que não tem problemas. Marco falou aqui, domingo passado, sobre o pecado. A aparente inocência do pecado também parece que não tem problemas. Vivemos numa época onde tudo parece ser permitido, onde tudo parece que Deus se atualizou e resolveu relativizar o pecado. Resolveu dar indultos. Nós estamos bem na época dos indultos, né? Dar indultos, entendeu? Dizia assim, diminuir o estrago do pecado. O que era errado não é mais, o que era pecado não é mais. A minha Bíblia diz que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Isso está em Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, que diz assim, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos.
Só 7? Não, é só uma coleção de tudo que o Senhor considera errado. Não são só essas 7. O problema que, se você perceber, é do olho até o pé. Não é? Começa pelo olho e vai até o pé. Tudo que está errado, o Senhor considera pecado. Então o Senhor, pelo que eu sei e pelo que eu creio, Ele não relativizou nada. Isso continua odiando e continua sendo pecado. O pecado é uma fraude, irmãos. O pecado é uma fraude. Parece delicioso aos olhos, mas é um veneno mortal. Parece delicioso aos olhos, mas é um veneno mortal. E as consequências dessa desobediência? A desobediência daqueles marinheiros fizeram com que eles usassem todo o conhecimento que tinham para controlar o navio. Só que foi inútil, não foi suficiente. Usaram as próprias mãos para aliviar o navio. Jogaram tudo que era pesado no navio. Jogaram o mastro, jogaram a armação. Tudo que pudesse atrapalhar o navio, eles jogaram fora. Mas nada disso foi suficiente. Por fim, eles jogaram até o trigo, até o alimento, jogaram fora. Mas também não foi suficiente. O desespero do homem sem Cristo o leva a atitudes extremas, desesperadoras. Atos 27, de 16 a 20, nos dá uma base de como que foi esse desespero. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, tem umas bíblias que diz Cauda, somente a custo conseguimos recolher o bote, levantando o qual, usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixavam levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga do navio, ou aliviar o navio. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Imagina o desespero desse povo, desses marinheiros. Não havia neles mais esperança. Acabou. Morremos. Não tem mais o que fazer. O navio está descontrolado. Nós vamos perecer. Tudo que era peso adicional foi lançado fora. E nada era suficiente para botar o navio numa reta, num lugar seguro. E quantos que vocês conhecem, que eu conheço, que se encontra nesta situação? Os percalços da vida levaram a um desespero tamanho que não enxergam solução para os seus problemas. Não há saída. O mar estava muito violento. Não controlamos mais a situação da vida. E agora? Fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. A esperança daquele povo tinha acabado. E eu vou ler uma mensagem aqui que diz que o homem sem Deus busca todos os meios para tentar resolver os seus problemas, para tentar resolver as decisões tomadas erradas. Mas é só desespero, é tentativa frustrada. A Bíblia nos manda olhar para uma direção, para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Eu não sei quais são os seus problemas e daqueles que você conhece, mas eu sei que há solução para todos eles, e esta solução é Cristo Jesus. Não que ser cristão vai resolver assim, alguém diz assim, eu vou ser crente para não ter mais problema. Eu digo para você que você vai arrumar mais um, mas aí nós temos aonde buscar socorro. Jesus é o nosso porto seguro, irmãos. Jesus é o nosso porto seguro. Em Cristo nós podemos falar para Ele todos os nossos problemas, todas as nossas tentações, provações. Quando você olha para o livro de Hebreus, você vai perceber que Jesus foi tentado em todas as áreas.
Todas as tentações que você passa, todos os problemas que você passa, saiba que Ele sabe do que Ele está falando. Como eu disse no começo aqui, Lucas não ouviu falar dessa viagem. Lucas esteve no navio. Jesus não ouviu falar das provações. Ele foi provado. E quando nós clamamos a Ele, Ele sabe do que nós estamos falando. E Ele nos ajuda nas nossas provações. A Bíblia nos ensina através de uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, que ela padecia dessa hemorragia, está lá no livro de Marcos. Marcos é bem detalhista quando ele diz o seguinte, que essa mulher, ela usou todos os recursos que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, ela usou com os médicos para tentar melhorar a sua hemorragia. Só que, muito pelo contrário, ao invés de sarar, ia de mal a pior. E ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela disse consigo mesma, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E assim ela foi e tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Não havia mais solução para aquela mulher. Talvez ela pudesse confidenciar com as suas vizinhas, com os seus amigos, não há solução para mim. Não tem jeito, eu já gastei tudo que eu tinha. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance e não há solução para mim. Às vezes você está na mesma situação, ou pessoas que você conhece que estejam na mesma situação, não há mais solução para mim. Há sim uma solução chamada Jesus Cristo. Esta é a solução para o homem. Esta é a solução para mim e a solução para você. Irmãos, além do medo que estavam passando, eles temiam dar na Sirte. Sirte é o banco de areia ou a areia movediça. Se eles batessem nisso, se eles se encalhassem o navio nessa situação, certamente eles estariam perdidos. Mas olhando um pouquinho aqui, Atos 16, o 20 aqui, e ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestades, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Quando a gente lê um texto desse aqui, até não nos chama atenção, mas olha com mais atenção. Aonde é que eles estavam? Em alto mar. Qual que era a forma de localização, de direção? Irmãos, não tinha carta náutica, não tinha bússolas, não tinha GPS. Sem nuvem, sem sol, sem lua, sem estrelas, como é que havia direção? Não tinha direção. Por isso que eles cederam, deixa o mar levar. Não havia controle humano para o navio. Não havia controle humano para o navio, porque o navio estava sendo controlado pelo Senhor. O Senhor estava controlando aquele navio. Quando nós viajamos para Curitiba, qual que é a maior preocupação? Vai ter cerração. O tempo vai ter cerração, vai ter neblina. Qual que é a nossa precaução? Opa, vamos reduzir a velocidade aqui, prestar atenção, liga os faróis de neblina, mas mesmo assim é perigoso em alguns trechos. Eles não tinham farol de neblina. Eles estavam totalmente perdidos em alto mar. Não tinha sol, não tinha estrelas. Quem estava no controle do navio? Quem era o timoneiro desse navio? Quem era o direcionador desse navio? O próprio Senhor estava pilotando. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor não são frustrados. Porque o Senhor tinha dito para Paulo, Paulo, você vai ter que se apresentar diante do imperador, diante de César. Só que antes, você vai fazer uma paradinha básica numa ilha chamada Malta. Ninguém queria parar lá, não era trajeto, vocês viram o mapa aqui, não tinha parada em Malta. Mas o Senhor falou para Paulo, vocês vão parar numa ilhinha chamada Malta. E quando Isaías, ele fala sobre a grandeza do Senhor, sobre o controle das nuvens, das estrelas, em Isaías, no capítulo 40 de Isaías, versículo 25, nós ficamos impressionados. Diz assim, Isaías 40, 25. A quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas,
todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Dá para a gente imaginar o que é isso? É só nós olharmos para o céu num dia de estrelas. Dá para a gente imaginar isso? O Senhor chama cada estrela pelo seu nome e nenhuma vem a faltar. Dá para a gente imaginar o tamanho desse Deus? Dá para a gente imaginar a grandeza desse Deus? E saber que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que também é Deus, para morrer na cruz por mim, por você. E saber que nem eu e nem você merecia isso. Dá para imaginar isso, irmãos? O Deus Santo, Criador, ser pregado naquela cruz e levar os meus pecados e os seus pecados, todos eles, e de toda a humanidade, daqueles que creem, passados, presentes e futuros, naquela cruz, por amor incondicional, mesmo eu e você não querendo Ele, fugindo dEle, se escondendo dEle, como fez Adão depois que pecou no jardim, tentando encobrir os nossos pecados com roupa de folhas de figueira, mas o Senhor vem e nos busca. É uma definição bem conhecida, mas vou falar também a definição de religião e o evangelho. Religião é o homem tentando fazer para alcançar Deus. O homem tentando, pelas suas forças frustradas, tentando alcançar Deus. E evangelho é Deus vindo buscar o homem. Isso é evangelho. O reverendo Augusto Nicodemos disse que esses dias que só existem dois tipos de religiões. Uma é pelas obras e outra é pela graça. Uma é o homem tentando fazer para alcançar a Deus, e outra é Deus fazendo tudo para vir buscar o homem. E Ele fez tudo isso na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Por isso que o evangelho é loucura. Quando você fala isso, as pessoas dizem, está doido, isso não existe. Deus morrendo na cruz por mim, e você não merece, nadinha, porque eu e você nascemos pecadores e caminhávamos para o inferno. O Senhor foi lá e... Então, irmãos, obrigado, Senhor, é a nossa oração. E aqui o Senhor mandou as nuvens. A Bíblia nos fala de uma história de Jonas. Lembra da história de Jonas? O Senhor falou para Jonas ir para onde? Vamos ver quem está bem de Bíblia aqui. Jonas ia para onde? Ele pegou o navio e foi para onde? Para onde? Tarsis. É isso mesmo, pastor? Ele pegou outra direção. Só que o Senhor, no meio do caminho, no meio do mar, o Senhor levantou uma tempestade. Não foi isso? E aqueles marinheiros jogaram Jonas no mar e a tempestade cessou. Será que quem estava no controle da tempestade? Eram os marinheiros? Era o Senhor, porque aí veio o grande peixe e jogou Jonas lá na praia e falou, você vai pregar lá onde eu te mandei pregar. Pois é, irmãos, o desânimo tira a fome. Olha o que diz Atos 27, de 21 a 24. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, seus teimosos, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo, não importa que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Que interessante.
Esta fala de Paulo, irmãos, não é aquela assim, ó, vai dar certo, olha, cruza os dedos, bate na madeira assim, ó, vai dar certo, ninguém vai... Não é isso não, não é isso não. Ninguém vai perder a vida. Por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, me falou que vai acontecer assim. E eu creio que vai acontecer do jeitinho que ele disse. Então, seus teimosos, vocês deveriam ter me ouvido no primeiro dia. Como vocês não ouviram, então agora comam, porque senão vocês vão perecer. Porque vocês vão precisar de força lá para frente. E Paulo repetiu aos marinheiros, não temas. A mesma mensagem que ele ouviu, porque o Senhor falou para ele, não temas, importas que você compareça perante César. Os planos do Senhor não são frustrados. Paulo ia chegar perante o imperador, e não é tufão, não é mar, não é marinheiro, não é centurião, nada ia impedir isso. Paulo ia chegar diante do centurião, diante de César, porque Deus disse que ele ia diante de César. E pronto, acabou. Podia ir torto para cá, para lá, mas vai chegar diante de César, porque Deus falou que iria chegar diante de César. Alguém tem dúvida que iria chegar diante de César? O Deus de quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, pois creio que Deus há de suceder assim como foi dito. Contudo, é necessário que cheguemos numa ilha, que é a ilha Malta, que na próxima mensagem a gente vai falar sobre isso. Eu estou concluindo que depois de 14 dias, que eles estavam navegando sem direção, 14 dias sem direção humana, porque Deus estava no controle. Eles chegaram a uma ilha chamada Malta. Atos 27 e 22 diz justamente sobre isso, que Paulo diz, exorto que tenham bom ânimo, porque eles iam precisar desse bom ânimo e dessa força para eles chegar a essa ilha. Atos 27, 41, 44 diz essa passagem. Diz assim, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos. Paulo era preso, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E assim foi que todos se salvaram em terra. O Senhor não disse que nenhum deles se perderia? Todos se salvaram em terra. Com isso, todos se salvaram. Eu quero fazer aqui, para terminar, algumas aplicaçõezinhas. Primeira, que Deus continua no controle, independente dos tufões que levantam na tua vida. Deus continua no controle. 2, os planos do Senhor, eles não são frustrados, mesmo que para isso ele precise levantar tufões, ventos contrários. Ele precisa direcionar você e eu para onde Ele quer. 3, não sabemos quem o Senhor tem para salvar. Por quê? Porque o Senhor mandou Paulo para aquela ilha. Naquela ilha tinha um homem chamado Públio, que era o principal daquela ilha. E o pai de Públio, que nós não sabemos o nome dele, estava com dor de barriga, estava com disenteria. Lê lá para você ver, disenteria, dor de barriga. E Paulo orou, foi lá, orou e o Senhor curou aquele homem. E se você prestar atenção, todos os enfermos da ilha foram curados. Hoje, estudiosos e escritos dizem que até hoje a ilha tem cristãos daquela época. Então, naquela ilha, irmãos, tinha pessoas escolhidas pelo Senhor. Naquela ilha tinha homens e mulheres que precisavam ouvir do Evangelho, crer e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou te falar para vocês, não tinha religião naquela ilha? Claro que tinha.
Na mensagem que vem, você vai ver que uma cobra pegou na mão de Paulo e Paulo jogou ela na fogueira e os caras ficaram olhando. Falaram, aquele cara deve ser um assassino, porque a fúria do mar deixa ele sobreviver, só que agora a natureza vai matar ele. O que é isso? Isso é misticismo. Tinha naquela ilha religiões. Só que por que Deus mandou Paulo lá pregar o evangelho? Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. Paulo foi lá pregar o evangelho naquela ilha e todos foram curados, só que nós não sabemos quantos creram. Quando Deus diz para Paulo assim, nenhum deles se perderá do navio, não significa que todos creram em Jesus Cristo, tá? Fica bem entendido. Mas que nenhum morreu no mar. Foi isso que ele está dizendo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus direciona o navio para onde Ele quer. Ele leva você para pregar para pessoas que você nem imaginava que você ia pregar, porque Ele tem que nos levar para pregar o Evangelho. E pessoas que Ele salvam, que você e eu já dizemos assim, não é possível que aquela pessoa é crente, louco, aquilo ali não é verdade? Aquilo ali não, porque ele era muito ruim, é que nós não olhamos para o espelho, né? Quando nós olhamos para o espelho, nós falamos, puxa, até eu o Senhor salvou. Se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um de vocês. Quer saber como é que Deus é misericordioso? É só olhar para o seu irmão, ou para você, irmã. Você vai ver como que Deus é misericordioso. Terminando. Eu já falei no início, hoje é o último dia do ano, e nesse dia, geralmente, as pessoas fazem promessas. Irmãos, busque o Senhor, clame a Ele, se prostre diante dEle. Não existe o último dia, primeiro dia. Nós estamos numa passagem, o Marco disse aqui no início, nós estamos nos últimos dias. Desde a primeira vinda até a segunda vinda, nós estamos nos últimos dias. Será que 31/12/2018 nós vamos estar aqui? Será? Sei. E se Jesus voltar no meio deste ano? Não sei. Você sabe? Toda ceia eu falo. Será que essa é a última? Nós vamos ter uma próxima ceia? Será que 31/12/2018 nós vamos estar aqui? Ou será que o Senhor voltou? Ou alguns de nós talvez não esteja aqui, que o Senhor tenha recolhido. Então, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E para terminar mesmo, não espere 2018 para buscar o Senhor. Clama a Ele. Se lance diante dEle. Que Ele seja o teu Salvador e o teu Senhor. Ninguém fora dEle. Amém?